Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Prazer estar aqui. Obrigada a todos. Esse pessoal que está no cantinho, onde é melhor eu ficar? Do lado de cá? Sim. Ah, bacana. Eu tenho que ficar bem na fita, né, gente? Quero aparecer, bacana. Mais uma vez, obrigada pelo convite, a MM. Obrigada a todos vocês que compareceram. Ano passado a gente esteve aqui, também foi muito legal. E hoje também será. E eu venho falar sobre a postura, a conduta, enfim, tudo que o possível candidato precisa para essas próximas eleições. Mas, na verdade, eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que, na verdade, nós precisamos o tempo todo, independente de sermos candidatos ou não, a gente precisa se apresentar bem, falar bem. Então, eu vou começar contando um pouquinho da minha história. Como já fui apresentada, eu sou a Beth Seixas, eu tenho 58 anos, lógico que não parece, óbvio, só quero que respeitem os meus cabelos brancos, que eu os tenho desde os 18 anos. Está ali meu filho lindo ali atrás, Pedro Seixas. Olhem para trás e vejam meu filho. Olha que lindo. Mayra também, minha secretária, minha assessora, minha chefe. E eu sou divorciada, tenho 3 filhos. Pedro Seixas, João Felipe, jornalista, repórter esportivo da Rádio Alvorada. Caio Márcio, que é tatuador, skatista, espetáculo. É o cara mais eloquente da família. E aí, filhão, tá tudo bem? De boa, mãe. E há 37 anos eu estou no mercado como faladeira. Eu já parei de falar que sou locutora, que sou apresentadora, enfim, eu gosto de falar. E vou sempre repetir essa frase. Meus 3 grandes prazeres estão na boca: comer, beijar e falar. Já iniciei minha vida profissional na extinta TV Itacolomi. E eu tenho dado palestras em faculdades e eu vejo aquela cara de interrogação, TV Itacolomi, não sei quem é. Eu falei também, não convivi com a princesa Isabel, nem com Tiradentes, nem com o Napoleão, mas eu sei quem são. Não é verdade? Historicamente, a TV Itacolomi existiu e foi lá que eu comecei, não é? Em 1975, e foi por um acaso, eu fui fazer uma brincadeira que deu certo. E eu estou há 37 anos fazendo locução. Comecei em telejornal, fui a primeira mulher a apresentar um telejornal em horário nobre no estado de Minas Gerais e virei um objeto de expiação, porque era um universo absolutamente masculino. E aí entrou a Betinha com 19 anos, paguei todos os micos que vocês puderem imaginar, fiz todas as bobagens ao vivo e em preto e branco. Em 1980, eu saí da TV Itacolomi, eu apaixonei pelo câmera, que me filmava igual aquele. Eu sempre olhava para a câmera, apresentando um telejornal. Um dia eu resolvi olhar atrás da câmera, eu falei, gente, que moço bonito. Vou querer demais. Tentei namorar, ele me esnobou, não quis, eu insisti. E é o pai dos meus 3 filhos. E aí ele recebeu um convite, com licença. Você pode botar na sua cadeira? Obrigada. Ai, tô me sentindo Ivete Sangalo. Ah, gente, que espetáculo. E aí, seu nome, hein? Meu filho, anota o nome, por favor. E aí fui-me embora para o Iraque, trabalhar no Iraque no meio de 1980, em julho de 80. A TV Itacolomi fechou e foi um baque muito grande, sofremos muito, nós que estávamos no Iraque. E quando eu voltei grávida do Pedro. O Pedro é um cara calmo, ele foi feito durante a guerra Irã-Iraque, é um cara muito tranquilo, enfim. Todo mundo acha que ele tem alguma coisa a ver com Saddam Hussein, mas tá bacana. Viemos fugidos, saímos do Iraque fugidos, 14 horas atravessando o deserto e chegamos à Síria. Da Síria, nós fomos para a Grécia, e aí eu fiquei 23 dias passeando, lógico. E quando eu voltei, eu ganhei o Pedro, e eu já não gostava muito de televisão.
aquela coisa que eu entrei por um acaso e deu certo, meu anjo de guarda estava de plantão, o cara foi com a minha cara, eu nunca dei para nenhum diretor para entrar para a televisão. Eu fiz um concurso para ser animadora de programa de auditório. No dia do concurso, ele mudou, falou, agora você vai ser apresentadora de telejornal, avacalhou toda a minha história. De certa forma que deu certo até hoje. E depois que eu tive o Pedro, eu fui bater na porta das rádios. Eu sou irmã do Márcio Seixas, que é um dublador, locutor. Para quem não conhece o Márcio Seixas, nem de foto, nem de nada, o Márcio é a voz do Batman, do Dr. Spock, do James Bond, enfim. E eu fui pedir emprego nas portas das rádios e eu ouvi a seguinte resposta: mulher não tem credibilidade, mulher não convence, mulher engravida, mulher tem TPM, tudo isso eu ouvi. E por ser irmã do Márcio Seixas, não por ele já ser um dublador, o diretor artístico da Rádio Alvorada, que estava em caráter experimental, conversando comigo, perguntando se eu já tinha alguma experiência em rádio, eu disse que não. E ele falou, esse Seixas seu, por um acaso você tem um irmão que se chama Márcio? Falei, tenho. É locutor da JB no Rio de Janeiro? Eu falei, é. Ele se emocionou, o olho encheu de lágrimas e falou, o emprego é seu. Eu falei, nossa senhora, será que é um caso do Márcio? Meu irmão nunca me contou isso. Aí ele falou, o Márcio me salvou em Canal de Suez. Nós éramos soldados da ONU e o Márcio me salvou de um evento que aconteceu lá. E o Márcio me salvou em Canal de Suez e o Márcio me salvou na Rádio Alvorada. Então eu comecei minha vida radiofônica na Rádio Alvorada e estou há 37 anos no mercado. Há 17 nós temos uma escola linda que já tem aí no mercado todo mundo trabalhando, formamos já inúmeros profissionais em Minas Gerais, fora de Minas Gerais e no exterior. E ao longo desses 17 anos da escola, a gente criou esse curso de fala em público e fala política, que é o meu assunto aqui hoje. Qual é a postura do candidato, qual é a conduta, o que é que a gente tem que fazer. Então, aqui passaram aí alguns nomes com os quais eu trabalhei, inclusive Tancredo Neves, e essa parte eu quero dizer assim, mas o Tancredo Neves não teve campanha política, não tinha locutor, lógico que não tinha, mas a gente gravava uns chamados comerciais, ou alguns teasers, ou algum documentário. E eu me lembro que quando o Tancredo morreu, foi uma das maiores emoções da minha vida. Eu estava na Rádio Alvorada e o Afonso Romano de Santana escreveu um texto maravilhoso quando o Tancredo faleceu e assumiu o Sarney. E eu me lembro que eu demorei no mínimo 1 hora para gravar, porque era um texto belíssimo, e no meio, porque foi uma comoção nacional, o nosso paizão tinha morrido, a nossa esperança de um Brasil fabuloso tinha morrido, e eu fui, na Rádio Alvorada, eu fui a responsável por gravar o texto. Esse texto correu o Brasil, eu fui chamada aqui no Palácio da Liberdade para ser parabenizada pelo texto que eu tinha gravado. Então, o que apareceu aqui foram alguns candidatos com os quais eu trabalhei como locutora. Eu nunca coloquei a cara no vídeo para nenhum candidato. E sempre foi a locução em off. Quando eu gravei a campanha do Fernando Collor, eu fiquei 1 ano sem gravar, porque o mercado execrou a dupla Daniel e Beth Seixas, Daniel Barros, que eu imagino que a maioria aqui deve conhecer, que é um dos grandes locutores, uma das pessoas que mais me ajudou na minha carreira. E eu e o Daniel fomos execrados do mercado por termos feito a campanha do Fernando Collor. Ganhei um dinheiro que vocês não têm noção do dinheiro que eu ganhei com o Fernando Collor. Todo mundo ganhou muito dinheiro. Mas foi uma campanha muito trash mesmo. Eu lembro que nós fizemos o primeiro turno aqui em Belo Horizonte, o segundo turno nós fomos todos, o staff foi todo para Brasília, e os corredores das produtoras e também da onde a gente gravava, todo mundo com a estrelinha do Lula, e a gente entrava para o estúdio para gravar cantando Lula lá,
e trabalhando para o Fernando Collor. Mas eu não votei no Lula. Mas, enfim, vamos lá então. Olha aqui, pode passar aí, isso. O que é necessário para apresentar-se bem? Senhores candidatos, senhores e senhoras aqui presentes, para apresentar-se bem, não só na conduta política, mas no nosso dia a dia profissional. Gestual, postura física e fisionômica. O que é? Eu já estou aqui na frente, ó, me apresentando. Para os homens, eu já passei por essa situação. Para os homens, são um pouquinho mais relaxados ou por nervosismo. O gestual conta. O que eu faço com as mãos? Eu uso o gestual. A minha expressão fala, o meu físico fala, o corpo fala. E tem alguns inadvertidos que dentro do nervosismo, eu já passei por isso, estou me repetindo, e aí no afã de passar a conduta, coça o saco. Na frente de toda a plateia. Enfia a mão no bolso e aproveita e vai ajudando a vida. E nem percebe que isso acontece. E aí nós mocinhas, né, ficamos constrangidas. Meu Deus, o que esse cara está fazendo? Então, é um chá de presta atenção. Prestar atenção que eu tô nervosa, tô aflita, tô agoniada, mas é assim que eu vou. É como dirigir um carro. 3 pedais, 5 marchas, eu ainda tenho 5 marchas. Estou batalhando para ver se eu consigo passar para o dramático, para que eu não tenha que passar marcha. 3 retrovisores, não é isso? Eu tenho que dar conta de tudo isso. E na minha apresentação, na minha exposição, qualquer que seja ela, é como dirigir um carro. Falar, articular, se expressar, olhar em direção à plateia. Tudo isso faz parte. Articular-se bem, clareza das palavras. Eu estava dando uma entrevista agora para a Daiane, aqui na TV MM. Muito bom, a Gracinha, ela não está aqui. E nós mineiros, temos uma fantástica qualidade. Vamos fazer café? Vamos. Aí você diz para mim assim, pó, pó, pó. Eu falo, pó, pó. A gente não termina R's e S's plurais. Às vezes, também, eu sempre falo que quero fazer uma bandeira. Libertas quais será também. Para ver se o mineiro aprende a falar também. Que o também duro. Nós, mocinha, adoramos. Sabe como é que a gente arrasta as vogais? É mesmo. Ô, Paulinho. Pode olhar nas televisões as entrevistas com as empresárias mineiras. A gente precisa fechar as vogais. Também, ô Paulinho, também a feira está muito boa, a feira está tão boa. Fechar, sabe? Terminar R's e S's. Articular bem, clareza, abrir a boca. Vamos lá fazer um exercício rapidinho. Para aquecimento. Vamos ver se a língua está competente. Quem me acompanha? Bacana. Agora vamos nas vogais. A, E, I, O, U. De novo. A, E, I, O, U. Todo dia. Façam isso de manhã. Ajuda. Parece que eu tenho 68 anos. Então, clareza das palavras, essa bobagem, no carro eu posso fazer, mastigar, vai falando mastigado. Isso ajuda a gente a falar bem. Dar sonoridade e volume à voz. Tem pessoas que são muito estridentes, tem pessoas que falam muito baixo. Os homens que têm aqueles trombones, adoram fazer aquele vozeirão para conquistar as moças. Alô? Não é verdade? Saber colocar essa voz. Saber colocar a voz é mais ou menos isso. Eu sei que ela sempre me imitou. Atenção, senhores passageiros, com destino a Nova York, Buenos Aires e Amsterdã. Queiram, por gentileza, se dirigir ao portão de embarque e boa viagem. Iris Letieri. E aí eu vou fazer um comercial de motel.
Deseje, crie sua fantasia, nós criamos o clima para você. A natureza se encontra numa cascata em que os corpos passam uma noite inesquecível. Faça desse momento uma viagem de prazer. Dallas e Caribe, o destino de quem ama. Vendeu? Não vendeu por quê? Faltou o intérprete, dar sonoridade, volume à voz, faltou simpatia, a administrar o nervosismo, que é o que eu estou fazendo aqui. Vocês acham que eu estou absolutamente tranquila? Não é verdade. A mãozinha está suando. Só que eu não preciso denunciar isso. Aqui está na aula. Só eu preciso saber que estou com taquicardia, que estou transpirando, que estou com a mão suando, gaguejando, tropeçando. Não é verdade? E aí eu vou ser intérprete do meu assunto, dando sonoridade e volume à voz. Deseje. Crie sua fantasia. Nós criamos o clima para você. A natureza se encontra numa cascata em que os corpos passam uma noite inesquecível. Faça desse momento uma viagem de prazer. Dallas e Caribe, o destino de quem ama. Como é que é? Isso aqui é usar a voz. Quando a gente está muito nervosa ou nervoso, eu exemplifico sempre isso. Os meus 3 filhos, João, Pedro e Caio, cada um a seu tempo, roubou o meu carro e bateu na pilastra da garagem. Como que vocês acham que eu desci na garagem e falei com eles? Ô filhinho, que pena, né? Você bateu meu carro. Foi assim? Filho de uma, né? Cachorro. Isso é interpretação, que nós já somos naturalmente intérpretes. Aí eu estou apaixonada. Aí eu falo assim com você, como é que você chama, querido? William. Ô William, eu te amo tanto, tô doidinho com você. Tô doidinho com você. Aí o que a gente faz? Bambeia os olhos, faz aquela cara de paisagem, torta o corpo todinho assim. Oi, William, tudo bem? Nossa, tô afim de você, só. A gente é ou não é intérprete naturalmente? Pode mudar, meu filho? E aí vem a fala, dicção e articulação, foi o que eu já disse, clareza ao falar. A direção e correção da linguagem, o uso correto do português. Essa parte é triste. Né, de Vera? E o que a gente mais está ouvindo, e ontem eu ouvi um repórter da Band News, falando que o cara, ele não opta pelo caminho que tem que ir. E o tal do para mim fazer, para mim buscar, para mim pegar, vai por aí afora. Então, gente, a prestar atenção assim, todo mundo tem dificuldade. Ontem, lá na redação da Rádio Inconfidência, eu queria escrever cansaço. Eu não sabia onde ficava o S, se era no final, se era no meio. A gente tem essa dificuldade, pergunta. Como é que eu faço, principalmente para escrever? Ignorar, ser ignorante de não saber, não é pecado. O que é pecado é não procurar se informar. É fundamental. Eu tenho apenas o colegial, que na época era científico. Eu nunca fiz uma faculdade. Eu sou tratada como jornalista, mas nunca fiz uma faculdade. Não falo isso com orgulho, cobro dos meus 3 filhos. Tem um publicitário, tem um jornalista. Eu não fiz porque eu comecei a ganhar dinheiro e fiquei com preguiça. Falei, não vou. Meu sonho era estudar cinema na Itália. Mas o que eu procurei me informar, o que eu procurei ler, eu assinava 3 jornais, 3 revistas, e tudo eu nunca tive vergonha de aprender. Então não é, ao invés de sair por aí falando para mim fazer, pergunte, tenha curiosidade de aprender, para não sair falando batata, para não falar opita, igual eu ouvi ontem de um jornalista.
Cometer os pecados nós vamos cometer eternamente, mas a gente tem a oportunidade, a chance de consertar e aprender, porque vamos morrer aprendendo. Intensidade e velocidade da fala. Essa questão assim, como que eu acho esse eixo? Na verdade, é sempre receber um feedback. Está falando lento demais, ou está falando rápido demais. A gente não está entendendo o que a pessoa está falando. Toda palavra, ou toda fala, ela tem um ritmo, ela tem uma velocidade que as pessoas entendam. E, junto com a articulação, clareza, interpretação, isso fica mais fácil. Ou seja, é sempre procurar uma orientação. Tem uma escola fabulosa aqui em Belo Horizonte, que chama Beth Seixas Comunicação e Curso, que ensina. Mas, se eu não tenho essa oportunidade, peça alguém para orientar. Olha, eu vi a sua palestra, ou eu ouvi a sua reunião, e estava muito lenta, a sua fala estava muito lenta, custosa, pensava demais. Então, tem jeito da gente procurar se informar. O discurso convincente sem ser agressivo. Eu não preciso ficar falando aos berros, eloquente, e gritando, e reforçando, para o outro me atender, ou para o outro me entender, ou para eu convencer. Para mim convencer. Para mim convencer vocês. Olha só, no jornalismo a gente tem uma informação da seguinte forma. O discurso convincente. A Açominas exportou esse ano para o Japão 790 mil toneladas de minério de ferro, recebendo 1,760 bilhões de dólares. Para você convencer, chama-se inflexão. A Açominas importou este ano para o Japão 780 mil toneladas de ferro, recebendo 1,760 bilhões de dólares. Eu não precisava dizer 780 mil toneladas de minério de ferro, 1,760 bilhões, entenderam? Está na inflexão que você dá, na valorização da palavra. E eu não preciso gritar nem falar muito baixo para convencer o outro. Vamos lá, meu filho? O que fazer com as mãos? Eu já disse, use as mãos, use... Por que você pôs a mão na cara? Você não sabe o que fazer com elas? Acabou de fazer, botou a mão na cara. Eu fiz uma coisa péssima que todo mundo sempre reforça. Foi uma vez fazer um discurso com a mão no bolso, ficou super arrogante. E eu perdi a oportunidade de arrasar. Daniela, eu posso colocar as mãos nos bolsos, eu posso ficar de braços cruzados, eu posso pôr a mão na cintura, eu posso colocar as mãos para trás, tudo eu posso. O que eu não posso é permanecer. Que aí eu agarro o bolso aqui, ninguém me tira daqui nunca mais. É a minha segurança. E aí o que eu faço? Eu denuncio o meu nervosismo, não é verdade? Então, eu posso colocar as mãos nos bolsos, aí eu tiro. Você usou o microfone? Olha aqui um trem para você agarrar, ó. Trem bom. Aí troca de mão, coloca outra mãozinha, coloca a mãozinha debaixo do braço. Tudo que eu faço no meu dia a dia, eu posso fazer na minha apresentação. E gestual, as mãos, elas são a moldura da fala. Se amarrar as mãos da gente, a gente não fala. Agora, é como você fez, prendeu a mão no bolso, tirou toda a moldura da sua fala. E não acredito, Daniela, que tenha sido arrogância. Te mostra, na verdade, a insegurança. Coitada, ela está desesperada, ela não tira a mão do bolso nem por obra do divino. Então, se você usa isso aqui, bambeia, ó. Isso aqui ajuda a quebrar o nervosismo, ok? Como se posicionar diante do público, está ligado a tudo isso. O que eu estou dizendo é sempre olhar em direção a toda a plateia, não ficar zanzando, porque tem pessoas, né? Nossa, mas eu me sinto tão bem se eu ficar andando. Me relaxa. E tem gente que, se o lugar tem janela, por que falar em público? Ainda para e olha para a janela e fita o horizonte, a plateia está toda aqui olhando, ó. Mas por que você está olhando? Porque me acalma. Fala, aham. Então, assim, a andação não vale.
todo mundo saiu de casa para ver a palestra da Beth Seixas. Então, o mínimo que eu tenho que ter é olhar e dar atenção a essa plateia. Primeiro chama-se respeito a todo mundo que está sentadinho aqui. E aí eu fico olhando para a janela, fitando o zênite, ou andando igual uma tarada, para ver se eu acalmo. E aí vocês vão começar a contar até onde que eu vou. Ela vai até no pé do outro ali. O meu assunto foi pro beleléu. Porque eu desvio a atenção do meu assunto para a minha andação. Então, eu posso me movimentar, desde que não seja essa loucura. Ok? Palanques, reuniões e encontros. É mais ou menos isso que eu estou vivendo aqui. Não é fácil, hora nenhuma acredita-se que seja fácil enfrentar uma plateia. Não é, porque na verdade nós estamos enfrentando a pior plateia, que somos nós mesmos. Será que eu estou agradando? Estão gostando da minha roupa, do meu cabelo, do meu óculos? Na verdade, eu não suporto ver a minha imagem, e isso é absolutamente normal. Eu não gosto de ouvir a minha voz, nem gosto de ver a minha imagem. Mas então, para que eu topei falar? Não é verdade? Então, o outro não... Quando vocês vieram aqui para ouvir a minha palestra, não imaginaram que seria uma passarela, que eu fosse desfilar, que eu ia apresentar moda, ou biquíni, lançamento do próximo verão. A minha fala é falar em público. E é essa Beth que se apresenta. É essa Daniela. É esse William. Juninho. É esse Juninho, Daniela e William que saem todo dia de casa, cada um de nós. Só que a gente não suporta o olhar do outro. Então é um exercício com a gente mesma. Ou mesmo. É assim que eu sou. E eu não estou aqui para falar de moda. Se o outro não está me achando bonita, que pena. Me conhece melhor, que de repente agrada. Na verdade, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, essa agonia que a gente passa da exposição é um monstro que nós mesmos criamos. Então, o que eu faço? Eu tenho que dominar o meu assunto, convencer, ser bom intérprete, articular bem. Igualzinho que eu fiz aqui agora. Para eu vender a chamada de aeroporto, o comercial do motel. E tinha um outro que eu fazia toda semana, que eram as ofertas do frigorífico São João. Toda semana eu ia vender carne. E aí eu ouvia aquilo no rádio, meus filhos comentavam assim, ô mãe, lá na sala hoje, todo mundo riu da gente, que quando ouviu o comercial era você. Orelha de porco, 37 centavos, figuinho de frango, 47 centavos, capa de filé, R$1,89. Estou bem ruim de gripe, desculpa. Frigorífico São João, a qualidade que você sente na carne. Você vendeu orelha de porco, figuinho de frango, olha que coisa! E era isso que eu passava toda semana, e toda semana eu recebia o meu cachê. Então, o que eu estava sendo naquele momento? E tinha lugar que eu chegava, numa festinha de aniversário e tal, faz aquele comercial do figuinho de porco. Não é figuinho de porco, é de frango. Não avacalha meu comercial. Certo? Então, é sempre isso, ser bom intérprete, convencer e usar o que você tem naturalmente. Conheça o terreno que vai pisar, perfil do público, comportamento dos ouvintes. Tem um detalhe, outro dia eu passei por isso na UNA. Eu fui dar uma palestra lá, e eu entrei, eram 9 horas da noite, numa quinta-feira, final de mês, ou seja, estou duro, cansado, ainda vou ouvir uma palestra. Então, eu sabia qual era o público que eu ia encontrar, pessoal de publicidade, jornalismo, isso tem que identificar antes de você se apresentar, e perceber o comportamento dos ouvintes. E tinha um que batia a cabeça. E ele batia a cabeça, ele vinha para trás. Eu falei, meu Deus, minha palestra está uma merda. O que eu fiz? Aí a gente transforma, sabe quando te dá um limão para azedar a sua vida toda? Transforma numa caipivódica, num suco, né? Para ficar mais fácil.
Eu parei de olhar para o cara só. Aí eu passava por ele, pulava e olhava o resto. E comecei a pensar, está cansado mesmo. São 9 horas da noite, está cansado, eu tenho que mudar o rumo da minha prosa, porque senão me derruba. Ao invés de trazer para mim, minha prosa não está boa, o cara está aí cansado. E desviar o olhar. Não é isso? Porque senão a gente sucumbe. A palestra não rola. Bora lá? Ordene seu pensamento. É verdade. Está aqui, ó, seu pensamento está aqui. Seu PowerPoint. Ah, eu não uso PowerPoint. Eu uso fichas. Ordene suas fichas, suas transparências. Organize. Agora, ordenar os pensamentos, gente, implica conheça o seu assunto. 80% do sucesso da nossa apresentação estão diretamente ligados ao domínio do assunto. Não adianta, se eu não souber, eu não vou convencer. E não adianta ser bem-humorado, bacana, estiloso ou gostosa, porque durante uns 15 minutos você vai até fazer sucesso. Depois assim, tá, e daí? Depois disso, o que acontece? O que você tem de substancioso para passar para mim? Então, ordenar o seu pensamento é dominar o seu assunto. Porque dentro dos 20%, eu vou administrar o meu nervosismo, a minha agonia, a minha tremedeira, o meu criativo. E antes de mais nada, reze para o anjo de guarda. Para te dar luz, para te acalmar, que foi o que eu fiz hoje o tempo inteiro. Porque a gente precisa também de uma energia boa, de uma luz, né, de alguma, sei lá, de alguma mensagem, ou alguma crença, ou alguma fé que a gente tenha. Quando falta vocabulário administrando o branco, não se apavorem com isso, porque todo mundo esquece. O branco acontece. E sabe o que é mais fácil de fazer? Assumir o branco. Eu estava outro dia no mecânico, o Juninho, e ele me pediu para comprar uma peça para o pneu que estava com problema. Aquela que fica ali no pneu. Tá vendo como todo mundo embarca? Olha a sacanagem que eu estou fazendo com vocês. É isso que o palestrante faz. Aí eu vou rodando assim. Não, era o volante. Entendeu? Tá bom, amor. Bom te ver. Isso que é o palestrante. E tem uns que começam a chamar o pai de santo. Não, aí um gaiato grita assim, é a calota. Não. E fica. Não é verdade? Assuma. Ele me mandou comprar uma peça, Juninho, lá do pneu. Me fugiu aqui agora o nome, e eu lembrando, eu volto a falar com vocês. E ele trocando esse pneu. Ah, sim, lembrei. Era uma porca que ela é sextavada. Vem. Quando eu assumo, me fugiu. Não, fala assim, ai, me deu um branco. Não perca a pose. Atitude. Me fugiu aqui a palavra, eu lembrando, eu falo com vocês. E quando você continua o seu assunto, a palavra vem. Ah, sim, o que eu queria dizer era uma porca sextavada. E ele mandou eu comprar isso. Acabou meu assunto. Rompeu. Assuma o branco, porque ele faz parte da nossa vida. Naturalmente. Ainda mais no momento que nós vivemos, a vida que nós levamos, a cabeça está a mil. Milhões de coisas para pensar. O branco faz parte. Não adianta querer arrasar assim. Eu não esqueço. Tem gente que não esquece. Graças a Deus, Deus consegue. Mas a imensa maioria, ao invés de chamar o pai de santo, assume que fugiu a palavra. Certo? Respeite o tempo, falar nisso. Tá bacana? Legal. Peça alguém sempre para te orientar. Se você tem a capacidade de ter noção do seu tempo. Quando eu estou gravando comercial,
Beth, nós vamos gravar um comercial de 30 segundos, mas eu preciso que você me entregue com 27. Então, assim, há anos fazendo isso, às vezes a gente entrega com 25, 26, e aí vai puxando. Mais uma palestra ou uma reunião. Eu tenho uma reunião hoje à tarde e a minha reunião eu tenho que falar durante 40 minutos. Tente organizar ou peça alguém para te dar um toque. Não há nenhum pecado, ok? Entrevistas, veículos de comunicação. Não é uma coisa fácil. Tem um tantão de gente que adora aparecer, que tem facilidade para dar entrevistas, mas eu vou voltar num item anterior. Se prepare. Amanhã eu vou dar uma entrevista falando sobre saúde e eu vou falar que o mel é muito bom agora no frio. Então se prepare, porque eu já sei do que eu tenho que falar. Eu já sei o tempo que eu tenho. Só peço quem tiver essa questão de sempre dar entrevista e tal, as televisões editam o tempo todo. Você fala 50 minutos, aí passa 38 segundos. Não é isso? Então, ao invés de ser prolixo, seja curto, claro e objetivo. Aproveite o tempo que a mídia está te dando e seja claro, curto e objetivo. Não começa a rodear o toco e falando, porque não vai acontecer. Vai ser editado. Sempre. Rádio, televisão, jornal, qualquer mídia. A sua fala será editada. Então, seja curto, claro e objetivo. Desperte a curiosidade do repórter. Não encha o repórter de informação. Para não falar bobagem, e a hora que você vê sua matéria, senta correndo, chama a família toda para ver, que é isso que a gente faz, eu faço. Outro dia dei uma entrevista na TV Minas, no Dia Mundial da Voz, 16 de abril, aí passei e-mail para 750 mil pessoas. Vou estar na TV Minas. Então, isso que a gente faz. Então, para não falar assim, nossa, só passou isso, porque eu falei demais, ok? Estar preparado para todo tipo de pergunta. Essa parte não é muito fácil. Na verdade, assim, eu estou trabalhando 2 diretores de uma empresa aí, eu simulei semana passada essa entrevista. E repórter adora apertar, né? Principalmente político. Tão político, um prato cheio. Senhores candidatos. Levanta o braço quem é candidato aqui, se tem coragem. Que espetáculo! Grande garoto, viu, Juninho? Que doido, velho! Então, prestem atenção, repórter adora dar rasteira, repórter adora pegar pelo pé. Nada contra meus amigos repórteres, se por acaso tiver algum aqui, mas adoram. Então, prestem atenção. Você é atleticana ou cruzeirense, Daniela? Candidata o quê? Vereadora? Pré-candidata a prefeita de Ribeirão das Neves pelo PT. Cara, eu vou mudar meu título para lá, para você dar jeito naquela Neves, Ribeirão das Neves. Eu estou trabalhando em Neves. Oh, já passou da hora, né? Aquele lugar está esquecido. Fala sério. Não, brincadeira. Daniela. E aí eu falo assim, você é atleticana ou cruzeirense? Eu sou a favor da prática esportiva, independente do time. Hein? Com certeza. Você já fez meu curso, né, Daniela? Você já fez meu curso. Dia 1º e 2 de junho, eu vou ter o privilégio de ter exclusivamente. Ah, é? Você será minha aluna. Obrigada, obrigada. Obrigada. Escolheram a melhor pessoa, viu? Escolheram. Então é isso aí, ó. Ah, mas não é possível. Você não. Fala que você torce pelo menos pelo Ribeirão das Neves Futebol Clube. E ele vai, o repórter vai, seja curtinho. Não vai dando corda, porque você vai se enforcar.
Tem candidato que adora falar, adora uma prosa, né? Ela fala assim, puxa o banquinho, senta aí, nós lá vai proseando, que aí vai contando. Fale pouco, fale bem pouco, fale o necessário. Deixe o repórter, deixe a imprensa fuçar. Para de dar corda, ou dar, como é que fala? Trela. Certo? Como lidar com imprevistos é uma coisa que eu falo sempre. Lidar com imprevisto, a própria palavra já está dizendo, imprevisto. Tem pessoas que têm o dom, o talento para lidar com imprevistos. Agora, se eu não tenho esse dom, nem esse talento, é só falar pouco. Ter cuidado para eu não cair em armadilha. Ouça muito primeiro. Porque às vezes a gente está falando e o outro interfere. Eu estou entrevistando a Daniela e Daniela, mas Ribeirão das Neves está certo. Antes de eu passar o microfone, ela já começa a responder. Ouça a pergunta, mastigue a pergunta, para você não cair nessa parte. Agora, o imprevisto acontece. É só assumir o imprevisto. Um exemplo, uso de microfone. Eu vou para o palanque, ou eu vou, sei lá, para uma reunião ou para uma palestra. O Pedro veio, não foi o Pedro não, foi como é o nome dele? O rapaz que anunciou aqui, desculpe. Rosalvo. Ele me entregou o microfone, foi você, né? Desculpe, Rosalvo. Ele já ligou o microfone. Aí tem um candidato que você entrega o microfone. Dependendo do volume, você já viu o solavanco que você toma na cadeira? O tal da batida, meu Deus. Você pegou o microfone, comece a falar. Aí ele está desligado, comecei a falar. Você está vendo? Vocês estão ouvindo que não tem som? Não. Olá, boa tarde. Saiu. Tá? É delicado, é gentil, é correto e respeito ao ouvido e à higiene do próximo que vai falar. Ok? Próximo, filho. Sumiu. Aí, essa é a melhor parte. Olha, uma coisa que eu quero deixar sempre claro. Diante desse monte de técnica que a gente tem que ter para falar em público, para fazer um vestibular, para dirigir um carro, o primordial é não perder a emoção. Eu já tenho, como é que é seu nome? Marcelo. Eu já tenho a apostila do vestibular, eu tenho as técnicas do falar em público, isso tudo já está na sua mão, ou já estão. Todos os conceitos para você trabalhar com ele já estão na sua mão. Agora coloca uma pitadinha de emoção. Não deixe, eu morro de vergonha de me emocionar. Não se envergonhe, não. Se emocione. É óbvio que... Ai, meu Deus. Arrumar uma choradeira não é isso. E não precisa... Nossa, eu estou toda arrupiada. Não há necessidade disso. Mas que ela venha naturalmente, que ela apareça naturalmente, que você receba os afetos que eu recebi aqui hoje, principalmente. Você está meu eleito predileto. Os sorrisos, as gargalhadas, os olhares, a paciência. Coloquem emoção. E senhores, senhoras, candidatos e candidatas. A política está num tempo, graças a Deus, que está acabando a sacanagem explícita. Graças a Deus, o eleitor está um pouquinho mais evoluído, um pouquinho mais esclarecido.
Parem de pensar, esse vota, se eu der uma caixa d'água, um saco de cimento, vai votar? Lógico que vai. Mas está acabando essa bobagem. Então sejam verdadeiros. A verdade não muda porque não é dita. Em algum momento desse caminhar político de vocês, ela vai aparecer. E se não aparecer palpavelmente no dia a dia político de vocês, ela vai aparecer na alma. E aí é duro enfrentar um travesseiro. É duro enfrentar um travesseiro. Que é fácil olhar no olhar do outro e engambelar. Mas engambelar a gente é a mesma coisa de enfrentar o espelho. É a mesma coisa de enfrentar a pior plateia. Então, vão com um pouco mais de sinceridade. Nem tudo a gente diz para o amor da gente. Nem toda a verdade a gente diz para os amores ou para os amigos ou para as pessoas com as quais a gente se relaciona. Mas o mínimo necessário, eu peço a vocês, não é a professora, não é a Beth Seixas que está falando. É uma cidadã, uma possível eleitora de vocês. Um pouquinho mais de verdade. Engambelar está fora de moda. Mesmo que eu disse agora, nem toda a verdade a gente diz. Mas sinceridade também dá certo para danar. Um pouco de verdade também dá certo. Está acabando a época do político que quer só sacanear. Eu desejo a todos vocês muita sorte, sucesso, principalmente as moças. Essa parte é nossa, a gente está arrasando. Sucesso, saúde e que Deus ilumine a todos os governos que forem eleitos aqui. Obrigada pela oportunidade. Foi um grande prazer. Boa sorte.